Eu quero compartilhar hoje um pouco com você, um pouco da minha história e o que eu creio que Deus te chamou para viver também. Sabe, quando nós falamos sobre relacionamento, muitas pessoas acham que nós queremos entregar algumas regras para você seguir. Mas eu quero te falar que aquilo que Deus planejou para você é muito mais do que regras, é muito mais do que meramente uma metodologia. Mas a Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Fala assim, discernir o tempo e o modo. Quem aqui é solteiro? Aleluia. Olha para o lado aí, vai que cola. Não, estou brincando. Mas o grande desafio é você discernir o tempo e o modo. Nós estamos dedicando aqui esses 2 dias para te falar um pouco sobre o modo. Que Deus possa trazer revelação no seu coração sobre o modo. E aí, depois seu desafio fica discernir o tempo. Sabe que eu creio que se você desenvolver tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, certamente aquela pessoa, ou o grupo de pessoas, eu não creio na teoria da costela perdida, né? Tem gente que acredita que tem uma mulher certa para cada homem. Eu não acredito nisso, porque se fosse assim, o dia que alguém casou errado já era, tá todo mundo roubando do outro. Eu creio que na verdade há um perfil de pessoas que você se identifica e que você vai entender em Deus, no tempo, aquela pessoa que está próxima a você. Mas eu quero te falar um pouco hoje sobre aquilo que eu creio que Deus prometeu para você, para sua família, para aquilo que Deus quer fazer. A maioria de nós não viemos de lares estruturados e consistentes. A maioria de nós veio de lares que muitas vezes teve os pais separados, alguns nem conheceram seus pais. A gente vem de uma história que muitas vezes não condiz com aquilo que nós estamos compartilhando aqui com você. Mas graças a Deus, porque Deus te conectou com a igreja, para que a igreja possa restaurar essa esperança na sua casa e na sua família. E eu quero te falar, a sua família, a sua casa vai ser um manancial para restauração de muitas outras famílias. Eu quero te falar que a sua história vai ser uma história que vai ser um canal de Deus para curar muitas outras pessoas. E se talvez foi nas suas emoções que você mais foi roubado, eu quero te dizer que nesses dias o Senhor está te restaurando para que a sua história possa ser um canal para curar muitos outros. E o pastor André me pediu para eu falar um pouco sobre pureza emocional. E eu quero de alguma maneira um pouco mais abrangente abordar isso com você. Sabe, muitas pessoas sempre perguntam pra gente, vocês pregam a graça, mas vocês pregam a corte, como que é isso? Porque vocês proíbem de beijar, vocês proíbem de fazer. E sabe, um pouco antes de eu entrar na corte, foi que eu fui entender realmente sobre o que nós estávamos falando. Eu me converti aos 14 anos de idade. E quando eu me converti, não pregava corte na igreja, ninguém falava sobre corte. Mas eu fui caminhar com o pastor Leonardo, não sei quem aqui conhece ele. E o pastor Leonardo, ele tinha um voto, que ele só ia beijar a esposa dele. E eu lembro que ele falava disso para mim, ele na época devia ter uns 20 e poucos anos, 25, 24 anos. E ele falava disso para mim, e eu tinha 14 anos, e eu ficava pensando, gente, eu tenho 14, até eu casar que eu case com 21. Aí eu fazia as contas, eu falava, essa conta não bate, não dá para ficar assim não. E ele falava para mim e tal, e eu lembro que logo que a gente começou a andar junto, eu arrumei uma namorada na igreja. E aí um dia ele me chamou para conversar, ele falou, você quer andar comigo, você quer ser meu discípulo? Eu falei, lógico, eu já sou, pastor. Ele falou, não, então você faz o que eu faço. Aí ele me desafiou ele falou, você tinha que esperar igual eu estou esperando. Eu falei, aí é difícil, aí ficou difícil ser seu discípulo, pastor. Mas ele sempre foi incentivando a gente a fazer essa escolha. Eu nunca tinha ouvido falar de corte. Eu só tinha o testemunho dele e a história dele para inspirar. E ali começou Deus a mudar alguns valores dentro de mim.
E assim foi indo. Depois nós começamos a ensinar sobre a corte. Mas eu sempre fui muito frágil nas minhas emoções. Eu sempre fui alguém que... Eu era um tipo de jovem que gostava de fazer as meninas gostar dele. Eu sei que aqui não tem nenhum assim. Não aponta o irmão do lado não, irmão. Mas eu gostava de saber que tinha alguém gostando de mim. Isso nada mais é, sabe do que? Insegurança com a sua identidade. É insegurança da sua identidade. É você ainda não entendeu quem Deus te chamou para ser. Você ainda não entendeu a identidade que Deus te deu. E isso não foi um dia, isso foram muitos dias. Isso foram muitos anos. E eu lembro que uma vez tinha uma moça na igreja que eu achava ela demais. Só que eu sabia fazer conta. Eu olhava para ela e falava, não, essa menina é muita areia para o meu caminhãozinho. Você sabe, o cara pode ser feio, pode ser... Ele só tem que ter consciência das coisas. E aí eu olhava a menina e falava, não dá. Na época eu era seminarista, a menina já era auxiliar de um juiz. Eu falei, não, a distância é muito grande, nem com 2 viagens dá. Isso aí tinha que fazer umas 4 viagens. Mas aí, eu guardava aquilo só comigo, aquela coisa que você não fala nem com o melhor amigo, porque eu falava, tão impossível. Um dia o pastor chega para mim e fala assim, Felipe, você nunca pensou em relacionar com a fulana? E era essa menina. Eu falei, pastor, já até pensei, mas assim, está muito longe. E aí ele, não, rapaz, é de Deus, não sei o que, papapá, tá. Aí, rapaz, o pastor falou, eu não falei com ninguém. Eu sei que você nunca pensou essas coisas, mas na hora eu pensei assim, é Deus confirmando. É o sinal que eu pedi para Deus. Alguém aqui já pediu sinal para Deus dessas coisas? Confessa. Se arrepende. Eu falei, é o sinal de Deus. E rapaz, aquilo começou a encher meu coração. E eu já sentava no culto na diagonal, sabe? Aquela diagonal que você sabe que é, porque os irmãos sempre sentam no mesmo lugar, né? Mais ou menos você está sempre na mesma região. E aí eu já sentava na diagonal. Tem uns fazendo assim com a cabeça, que você já fez isso, né? Eu já sentava na diagonal que eu sabia que ia dar visão para ela. E aí eu ia ler a Bíblia, era só confirmação, só a palavra de Deus testificando. O irmão vinha orar comigo, era só confirmação, tudo era confirmação, irmão. Eu tinha confirmação de todo lugar. Só que teve uma hora que eu comecei a perceber, isso está demais no meu coração. E aí eu fui procurar o pastor, falei, pastor, o senhor criou um problema. Ele falou, como assim? Você falou aquilo, e agora eu estou... Ele falou, isso aí não é problema meu não, isso aí é problema seu. Você que tem que resolver, você está errado. Eu falei, nossa, que pastor é esse? Põe a esperança no meu coração e agora faz isso. E aí, sabe, ali eu descobri o que Jesus estava querendo dizer lá com Jeremias 3, 29. Você já leu esse texto? 27, 28 e 29. A Bíblia diz assim, ó. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo quem pôs sobre ele foi Deus. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Falei, Jesus, agora eu preciso ouvir sua voz, precisa falar algo comigo. E aí eu peguei um discípulo meu, nessa época eu estava morando em Goiânia, e aí lá tinha um prédio comercial, que o último andar o cara comprou e fez uma sala de oração. Aí você podia ir lá orar qualquer dia, você se cadastrava e podia ir lá orar qualquer dia, qualquer hora. E aí eu fui uma semana inteira, pegava o violão, vinha com o meu discípulo, deixava ele um pouquinho mais longe, porque essas coisas não podia tratar na frente dele, né? Aí ia lá falar com Deus, sentar sozinho com ele. Talvez houvesse uma esperança. Eu lembro que isso foi segunda, terça, quarta, na quinta-feira. Eu estava orando. E de repente eu senti como se o Senhor botasse a mão dentro do meu coração e arrancasse aquele sentimento. E a sensação que eu tinha é que eu nunca mais ia gostar de ninguém. Eu lembro que eu falei para Jesus, eu falei, Jesus, se for assim, eu consigo viver solteiro, igual Paulo. E aí naquele dia Jesus me falou algo muito interessante. Ele falou, agora você está pronto para se relacionar. Porque você aprendeu que a sua identidade
não é fruto do que você sente, mas é fruto daquilo que eu fiz em você. Irmãos, aquilo era tão real. E naquele dia Jesus falou para mim assim: a partir de agora vai surgir muitas pessoas para você se relacionar. Só saiba discernir quem é e o tempo certo. E eu lembro que eu saí daquele dia livre, aquela hora acabou aquilo ali, eu falei para o irmão, vamos embora. Ele falou, não, mas a gente não ia ficar até mais tarde. Eu falei, já acabou, já resolvi o que tinha que resolver hoje. No dia seguinte, irmãos, 5 pastoras me procuraram querendo me apresentar alguém. Eu fiquei assustado, eu falei, peraí, o que está acontecendo? Passaram 2 semanas, eu conheci a Bruna. E sabe o que eu entendi naquela situação? Se você não aprender a sujeitar as suas emoções a Jesus, se você não entender que a pureza que Jesus está te chamando não é meramente uma pureza física, mas é você aprender a confiar a Ele as suas emoções. É você aprender a usar as suas emoções na direção do propósito dEle. Eu sei que no momento em que você está aí solteiro esperando, há muitas vezes ansiedade, carência. Eu lembro que várias vezes eu falava para o meu pastor, ele tinha uma palavra que ele falava assim: todo homem tem uma vontade a seguir, uma obra a fazer e uma mulher para se amar. Ele sempre falava isso. Eu lembro de várias vezes falar para ele: eu já tenho a obra a seguir, a vontade a fazer, só falta essa mulher para amar, que eu não acho ela de jeito nenhum. Mas sabe, muitas vezes você permite que essa ansiedade roube os tempos na sua vida. E se você não entender que a pureza ela é muito mais do que física, ela é emocional. E aí eu encontro a minha esposa. Minha esposa, alguns meses antes, ela tinha terminado um relacionamento, uma corte. Ela e o corte dela nunca se beijaram, nunca se tocaram, nunca ficaram perto, mas ele destruiu ela emocionalmente. O cara ligava para a melhor amiga dela de madrugada, chorando: irmã, o Espírito Santo me acordou aqui e falou, ela é a mulher da minha vida. E quem fala para a melhor amiga, deixa eu te contar um segredo, irmãs. Quem conversa com a sua melhor amiga é porque ele quer que você saiba. É por isso que ele fala com a melhor amiga. E você, homem, se você não aprendeu isso ainda, fala com a melhor amiga, meu. Ela vai contar. Faz aquele charme, fala, não fala nada para ela não, tal. Ela vai contar. Ela é mais fiel à amiga do que a você. E isso foi gerando um monte de expectativa na minha esposa. E um dia ele chegou para ela e falou: irmã, eu perdi a paz. E ela falou: mas como assim você perdeu a paz, irmão? Você falou que Deus tinha falado. E aqui eu quero te falar uma coisa. Sabe, a corte tem muito mais a ver com... é muito mais do que um conjunto de regras. Tem a ver com você saber gerar as expectativas certas no tempo certo, no seu coração e no coração de outra pessoa. Sabe, primeira vez que eu fui falar eu te amo para minha esposa foi quando a gente foi noivar. Aí você fala: Felipe, mas precisa ser assim? Não, cada um faz segundo a sua fé. Mas eu quero te falar uma coisa. A Bíblia fala que o amor jamais acaba. Faz ter valor aquilo que sai da sua boca. Eu vejo muitos jovenzinhos que antes mesmo, ele nem entrou na corte. Ou melhor, ele nem oficializou a corte, porque a maioria já está na corte, quando eles estão nesse momento. Mas ele fala: não, você é a mulher da minha vida, Deus já falou comigo, Deus já testificou, Aí passa 20 dias, acabou. Passa 3 meses, ele já está falando: pastor, eu não sei muito bem se é ela. Não sei muito bem se é ela, não, filhão. Deus não falou, não confirmou. Não, pastor, é que eu acho que eu errei. Você pode errar? Lógico que pode. Mas cuida com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala gera expectativa. Paulo fala aos Tessalonicenses que quanto à questão da impureza, que ninguém defraude o seu irmão. E o que é defraudar o seu irmão? É você gerar uma expectativa que eu não tenho a capacidade de suprir. Sabe, quando nós falamos sobre santidade e pureza, nós estamos falando muito além do seu corpo. Nós estamos falando da sua alma, das suas emoções, dos seus pensamentos. Nós estamos falando de você de fato viver uma história que você vai ter um testemunho para contar. E sabe de uma coisa?
Você pode fazer tudo diferente do que nós te ensinamos aqui. Só que eu vou te contar um segredo. Essa vai ser a tua história. Essa é a história que você vai ter para contar. O dia que seus filhos te perguntarem, é essa história que você vai ter para contar. E aí eu vou te falar, um dia você vai ser pai de mulher talvez. Aí você vai pensar igual eu. Primeiro dia que eu fiquei sabendo que ia ser pai de mulher, a primeira coisa que passou na minha cabeça, irmãos. A médica falou, é mulher, já veio assim, com quem que ela vai casar? E agora nós temos uma história para contar para ela. Para falar, é isso aqui que você pode viver. É isso aqui que você pode experimentar. Mas é a nossa história, eu não posso inventar uma outra história. Eu quero te falar, você foi chamado para viver essa história. E quando nós estamos falando aqui de relacionamento para você, eu estou te falando muito mais do que pureza física, mas é a pureza da sua alma. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que do seu coração procede todas as fontes da sua vida. Sabe, que você possa ter fontes completamente limpas e puras. Eu quero te falar um pouco sobre o que eu creio que Deus tem prometido para você e para a nossa geração. Eu creio que nós somos a geração que antecede a volta do Senhor. Eu creio que nós estamos aqui nos preparando para a volta dEle. Eu sei que muitas vezes a gente fala para você esperar e você fala, pastor, mas será que realmente vai aparecer? Já estou aqui tanto tempo. Já chego nas reuniões da família, eu já sou um comentário. Alguém já passou por isso? Eu já fui comentário nas reuniões da família. Eu lembro que uma vez meu pai procurou o pastor e falou, eu estou com medo, esse menino não vai gostar de mulher, vocês ficam inventando esse negócio, sabe, mas muitas vezes a gente fica aflito. Mas eu vou te falar uma coisa, se você não sabe esperar por uma pessoa que um dia você vai ver, como que você vai esperar por um Deus que você nunca viu? Como você vai viver na expectativa de um Jesus que você nunca viu? Você está vendo, você vê o irmão do seu lado casando, você vê o outro recebendo, só que você fica às vezes aflito. E um Jesus que você nunca viu, como que você vai esperar Ele? Eu quero te falar, Deus tem uma história maravilhosa na sua vida, e eu creio que há uma promessa para nós. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre lá em Isaías 58, versículo 11. Eu quero ler isso como uma profecia hoje sobre a sua vida, e ministrar isso como uma profecia hoje sobre a sua vida. Desde quando eu comecei a me preparar para estar ministrando, eu sinto que há muitos de vocês que Jesus quer reconciliar o seu coração com seus pais. Há muitos de vocês que Jesus quer curar a sua identidade. Talvez você é semelhante a mim. A sua identidade muitas vezes é escorada no como as pessoas te viam, como as pessoas te veem, se tem alguém atraído por você ou não. Mas eu quero te falar, Jesus te trouxe aqui nesse dia, não simplesmente para te falar sobre relacionamento, mas para fortalecer a sua identidade, para que você possa entender quem você é nele. E aqui em Isaías 58 nós vamos ter uma palavra profética que eu creio que ela vem sobre a sua vida e ela se cumpre sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações e serás chamados reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Sabe, eu amo casamento, eu amo fazer casamento. E você sabe que casamento e família não é uma coisa que começou na nossa mente. Esse desejo que você tem de se relacionar, ele não nasceu da sua mente, ele nasceu da mente de Deus. Adão estava de boa, satisfeito com Éden. Adão estava curtindo Éden. Só que a Bíblia diz que Deus olhou e falou, não é bom que o homem esteja só. Partiu de quem a intenção de mudar aquela situação? Do próprio Deus. Eu quero te falar, o próprio Deus é quem semeou dentro dos nossos corações essa necessidade de família e de relacionamento. Eu quero proclamar isso para você. Você vive numa geração que não valoriza a família. E eu quero te dizer que Deus nos chamou para construir uma contracultura.
Você não combate uma cultura criticando uma cultura. Você combate uma cultura construindo o contrário do que essa cultura constrói. Eu tenho 3 filhos, vou ter 4. Se Jesus quiser, nós vamos ter 5. Porque se deixar, minha esposa quer ter 6. E eu sei que todo mundo se assusta. Onde eu vou, irmãos, todo mundo fica assustado. As pessoas olham mais para mim do que para qualquer outra pessoa na rua. Eu nunca imaginei, mas eu já me senti várias vezes sofrendo preconceito por ter muito filho. De pessoas olharem para a gente assim: nossa, você vive num mundo que não ama a família. Mas sabe um dos motivos que eu quero ter muito filho? É porque eu acredito que se eu quero combater uma cultura, eu tenho que valorizar uma cultura. Se você falar hoje que você tem 3 cachorros, todo mundo fala que bonitinho. Você falar, eu tenho 3 filhos, eles falam, nossa, ter 3 cachorros é mais bonito hoje do que ter 3 filhos. E eu quero te falar, quando eu te falo isso, eu não estou te falando, pastor, o senhor está falando que eu tenho que ter um monte de filho. Não, eu estou querendo te colocar dentro de você uma coisa. Você tem que construir uma realidade de que a família tem um valor dentro do propósito de Deus. Porque a família não começou dentro de nós, a família começou no coração de Deus. E Deus chamou Adão, colocou Adão lá e falou, vamos dar o nome para os animais, Adão. E começou, e aí veio vindo os animais e Adão colocando os nomes nos animais. Só que no final do dia Adão percebeu uma coisa: todos os animais tinham um par, todos os animais tinham macho e fêmea, só ele que estava sozinho. E Adão fala para Deus, mas o que está acontecendo? Por que só eu não tenho um par? Interessante, né? Adão demorou o dia inteiro para descobrir isso. Tem alguém aqui que é casado? Quem é casado? Seu marido não acha as coisas? As mulheres aí que são casadas, seu marido, onde é que está não sei o quê? Aí você fala, está na gaveta. Ele fala, não está não. Aí a mulher chega lá e fala assim, está aqui, filho. Acontece isso, você com a sua mãe, homem? Deixa eu te falar uma coisa, irmãs. Isso é um defeito de fábrica. Adão ficou o dia inteiro para perceber que ele não tinha mulher. Ele botou nome em todos os animais. Na hora que terminou, ele falou, só eu não tenho mulher? Se fosse mulher, meu amigo, na primeira, ele já ia falar para Deus, por que ela tem, eu não tenho? Porque a mulher não dá conta de ver a outra ser abençoada. Dá um negócio assim, ó. Mas o homem não, ele não percebe. Então não é maldade, irmã, é defeito de fabricação, foi feito assim. E aí Adão ficou o dia inteiro. Depois de um dia inteiro, Adão se deu conta que ele estava sozinho. Ou seja, não começou de Adão, não foi um plano de Adão, foi um plano do próprio Deus. Por isso eu vou te falar uma coisa: toda vez que você deseja se relacionar, que você sonha com isso, que você anseia por isso, eu quero te falar, esse é o desejo do céu se conectando no seu coração com a terra. E sabe, eu sonho cada dia mais em ver famílias que eles decidiram ser a resposta disso. Jesus, quando nos ensinou a orar o Pai Nosso, Ele falou, olha, que seja feita na terra como é no céu. Sabe, que o dia do seu casamento seja um dia de uma conexão entre o céu e a terra. Que cada dia da sua família seja um dia da conexão entre os céus e a terra. Que no dia que seus filhos forem nascer, seja um dia de conexão entre os céus e a terra. Sabe, cada dia que eu vejo aqueles meninos, eu falo, gente, Deus conectou a vontade dEle. Sabe, e há sonhos de Deus para se cumprirem através deles. E ações de Deus para se cumprirem através de você. E quando Isaías profetiza isso, eu creio que ele está falando sobre a sua vida e sobre a minha vida. E a primeira coisa que ele fala nessa profecia é: o Senhor os conduzirá continuamente. Eu quero te dizer sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos. Você não vai mais ser guiado pelas suas emoções. Você não vai ser guiado pelas suas carências, pelas suas necessidades emocionais, mas eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor te guiará continuamente.
Sabe, o Senhor te trouxe aqui nesses dias para que o seu coração possa ser atraído a Ele, e que você possa entender que você não é guiado pelas suas necessidades, seja físicas, sejam emocionais, não é guiado pelas suas carências, mas Deus te chamou para ser guiado por Ele continuamente. Eu sempre falo isso, as pessoas falam: pastor, eu devo orar pelo meu esposo, fazer aquelas listas de 5 quilômetros, ele vai ter os olhos verdes, cabelo loiro, e vai ser assim, vai ser assado. Eu não sei, faça segundo a sua fé. Aí eu vou te falar: ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Aonde ele estiver, Jesus vai achar ele, vai abençoar ele. Eu sempre acreditei nisso, mas depois que eu conheci a minha esposa, eu passei a acreditar mais ainda. Um dia a gente conversando, ela falou que uma vez de madrugada Deus acordou ela e falou: ora pelo seu marido, ele está passando por uma luta. Quando ela ainda era solteira, e ela acordou e passou a madrugada inteira orando por mim. Eu perguntei para ela: quando que foi isso? Aí a gente começou a fazer as contas. Foi no mês tal, do ano tal, papapá. Irmão, você acredita que naquela época eu estava passando por uma crise terrível, quase desviando, e Deus estava movendo ela para orar pelo marido dela. O problema é que muitas vezes você fica orando tanto pelo fulano de tal, e aí você abençoa a esposa do outro. Para de abençoar a esposa do outro, filho. Começa a abençoar a sua. Porque ele sabe quem é. Ele vai lá e joga no lugar certo. Só que você fica orando, e depois a sua vez você fala: pastor, essa mulher é toda problemática. Você orou pela do outro, ao invés de ficar orando pela sua. Mas sabe, o Senhor vai te guiar continuamente. Não seja guiado pelas suas emoções, pelas suas preferências pessoais. Sabe que antes de eu conhecer a minha esposa, se você falasse: com quem que você quer casar? Eu queria casar com uma menina baixinha, branquela, de cabelo preto. Minha esposa é loira, morena. Nada do que eu pensava. Mas o Senhor te guiará continuamente. Deus sabe mais dos seus gostos do que você. Você só se conhece parcialmente. Ele te conhece completamente. Você não conhece todos os detalhes seus. Ele te conhece desde quando você era uma substância informe. Simplesmente deixa Ele te conduzir continuamente. Sabe, o problema é que muitas vezes a gente aceita ser conduzido por Deus esporadicamente, mas a promessa é: Ele vai te conduzir continuamente, todos os seus dias. Sabe, para de permitir que as suas fraquezas emocionais conduzam as suas escolhas, mas aprenda a depender dEle e a ser guiado por Ele. Aprenda a depender dEle e a ser fiel àquilo que Ele te deu hoje. A segunda promessa de Jesus, que o profeta declara, é: Ele fartará a sua alma. Sabe, nós vivemos um tempo em que há muitas doenças emocionais. Nós vivemos num tempo de um turbilhão de confusão emocional. Mas a promessa de Jesus para você é que o Senhor fará a sua alma farta. Você vai ser alguém que tem uma alma abundante. João fala: assim como é próspera a sua alma. Sabe, você foi chamado para ser alguém que tem a alma próspera. Para de ficar comendo as migalhas da depressão, da angústia. Você fala: pastor, é tão difícil algumas vezes vencer. Mas eu quero te dizer, a promessa de Deus sobre você é que você tem uma alma farta. A promessa do Senhor nesses dias sobre a sua vida é você ser alguém abundante na sua alma. É você ser alguém que transborda. Sabe, plenitude não é ter algumas coisas, mas plenitude é você transbordar em todas as coisas. Tudo nesse mundo tem a capacidade de tomar forma, de se conformar. O homem é o único que tem a capacidade de transbordar. Você é o único que tem a capacidade de romper todas as formas. Talvez você vive numa família que o ambiente é completamente destruído emocionalmente, mas eu quero dizer sobre a sua vida que a sua alma é farta. Você tem uma alma abundante. Você tem uma alma que, aonde você coloca o seu coração, aquilo transborda, sua vida flui, a alegria, a paz, a gozo. Não aceite viver um dia debaixo da tristeza e da angústia.
Não aceite viver um dia. Você fala, pastor, o que eu faço? Se lembra dessa promessa. Confessa essa promessa. Renova sua mente nessa verdade. Fala uma vez mais essa verdade. Fala, pastor, já fiz isso um dia, 2 dias. Faça todo dia, até que essa verdade se torne uma experiência na sua vida. A promessa é que a sua alma vai ser farta. Mesmo num tempo de almas arruinadas, que vivem em desespero nos relacionamentos, a sua alma vai ser farta. A terceira promessa é: os seus ossos serão fortificados. Ossos nos falam de estrutura. Isso nos fala de caráter, valores e princípios absolutos. Sabe, estabeleça. Eu falo muito isso para os casais. Lá na minha casa, nós temos alguns valores que eles são absolutos. Tudo na casa gira em torno desses valores. Vou te dar um exemplo. Um valor na minha casa é unidade. Quando você estabelece valores claros, isso são ossos fortalecidos. Tem alguns aqui que você está se relacionando, sabe, já começa a discutir isso. Na minha casa a gente briga por pouca coisa. A gente não briga por toalha molhada em cima da cama. A gente não briga por coisa fora de lugar. A gente não briga por coisas que são do dia a dia. A gente briga por aquilo que fere os nossos valores. Por exemplo, unidade é um valor. Tem muitos casais que quando eles têm conflito para separar. Lá em casa a gente entende, todo conflito nosso é para unir. Se não for para unir, a gente não entra em conflito. Se não for para aproximar mais, não tem conflito. Porque unidade é um valor para nós. Respeito é um valor para nós. Então lá em casa, para brigar não pode mudar como chama o outro. Porque você já viu, os casais vão brigar, os bichinhos é tudo pequenininho. Quando vai brigar, os bichos aumentam, né? É meu coelhinho. E aí, na hora que vai brigar, é sua mula, sua anta. Os bichos vai crescendo. E aí, a gente tem um lema lá em casa: para brigar tem que continuar chamando do mesmo jeito. Eu chamo ela de amor, ela me chama de amor. Na hora que vai brigar, tem que brigar falando: então, amor. Porque você vê, não dá para falar amor brigando. Na hora que você fala: então, amor. Por quê? Porque respeito é um valor. Ossos fortes. A sua casa vai ser uma casa que vai ter ossos fortes. Vão ter valores fortes. E lá em casa é o seguinte: se um está discutindo com o outro e um desrespeitou, acabou, perdeu a discussão. Agora a discussão já não é mais por causa do que nós estávamos discutindo. Agora a discussão é desrespeito, porque desrespeito é valor. Sabe, você precisa ter alguém que tem ossos fortes. Estabeleça esses valores. Se você fizer isso antes de se casar, vai ser muito fácil achar a pessoa para se casar, porque você só vai encontrar as pessoas que têm valores semelhantes. Algumas pessoas falam: pastor, olha, eu estou relacionando com a fulana, você precisa me ajudar, porque ela precisa mudar isso, isso e isso. Eu sempre falo: esquece, gente, pessoas não mudam assim, as pessoas mudam só pelo Espírito Santo transformando elas. Então, simplesmente avalia: isso fere um valor seu? Não. Se não fere, segue o jogo. Mas se fere, ou você senta e resolve e tenta achar uma solução, porque às vezes não é que a pessoa discorda do valor, ela só quebra o valor. Mas entenda uma coisa: você precisa ser alguém. A nossa geração foi chamada para ser uma geração que tem ossos fortes. São valores claros. Isso precisa estar claro na sua vida. O que vocês valorizam na sua casa? O que vocês valorizam, sabe, na sua vida pessoal? Você provavelmente vem de uma família que não tem valores estabelecidos. Você perguntar para os seus pais: quais são os valores aqui de casa? Eles não sabem. Valor aqui é da conta d'água, da conta de luz. É isso que é valor para ele. A maioria. E não é por mal não, foi o que os nossos pais receberam. Mas eu quero te falar, nós somos uma geração que foi chamada para ter ossos fortes. Tenha isso escrito lá na sua casa. Quais são os meus valores? O que é que eu quero valorizar?
Você que está se relacionando, você que já é casado, escreve isso, tenha isso claro. Isso são como colunas de uma casa. Tudo pode estremecer, mas isso não vai estremecer. Se Jesus estava aconselhando um casal, ele falando: pastor, eu não sei se eu a amo mesmo, e por isso eu não sei, eu acho que eu não amo ela de verdade, por isso que eu acho que talvez é melhor ela seguir a vida dela e eu a minha. Eu falei: esse que é seu problema, filho. Essa discussão, essa decisão você tinha que ter feito há muitos anos atrás. Agora você já decidiu. Agora amar não é mais uma escolha que você pode fazer, agora é uma decisão que você já tomou no dia que você fez uma aliança. Entenda isso, ossos fortes. Não é o que eu estou sentindo, não é como eu estou, é aquilo que eu de fato valorizo e eu ando naquela direção. Essa promessa está sobre a sua vida. Você foi chamado para ser alguém que tem ossos fortificados, tem poder do Espírito, mas também tem um caráter sólido. Vocês serão como um jardim regado. Essa é a quarta promessa. Eu não sei se você já viu a diferença entre um jardim regado e um jardim violado. Você pega uma praça que não tem ninguém cuidando dela, e você pega um jardim que ele é cuidado. É completamente diferente. Um jardim cuidado é algo maravilhoso. Esses tempos atrás meus sobrinhos vieram, eles moram nos Estados Unidos, e eles vieram aqui, passaram uns dias aqui em casa. E aí aqui atrás tem uma pracinha que meus filhos vão lá todo dia. E aí eu fui levar eles lá na pracinha. Só que a prefeitura não tinha cortado a grama estava desse tamanho. E aí eles chegaram lá, olharam e falaram assim: não, a gente não quer ficar aqui, isso aqui é uma praça. Falei: é triste, né? Quando você sai de um jardim regado, você vem para um jardim violado. Porque na cabeça dele, praça é outra coisa. Quem já foi nos Estados Unidos sabe do que eu estou falando. É outra visão que ele tem. Sabe, você foi chamado para ser um jardim regado. Um jardim regado é um lugar que é cuidado, que é cultivado, que não entra quem quer, que não usa da maneira como quer, mas você foi criado por Deus para ser alguém que conserva o valor e a beleza de cada uma das coisas que Deus te deu. Sabe, que nesses dias você deixe de permitir que qualquer pessoa entre e passe na sua vida. É interessante que meus sobrinhos não conseguiram ficar ali muito tempo. Depois de brincar um pouquinho, eles falaram: vamos embora, a gente não quer ficar aqui. Porque um jardim que não é guardado, ele não traz prazer. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque são jardins violados. Porque quando você está num jardim regado, irmão, você deita lá e desfruta de contemplar a beleza de cada uma daquelas coisas. Eu quero te falar, Deus te chamou para ser esse jardim. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou eles num jardim chamado Jardim de Delícias. E falou para eles: olha, cultive esse jardim. Sabe, que você possa ser alguém que cultiva, guarda, valoriza, investe nas suas emoções, investe na sua vida, desenvolve o seu coração. Sabe, eu vejo muitos jovens que querem ter casamento, querem casar com uma menina, uau, quer casar com um avião. Mas deixa eu te falar, para casar com um avião tem que construir um aeroporto, filho. Está entendendo? Entende a ilustração? E vou te contar um segredo: quando você constrói um aeroporto, no aeroporto tem torre de comando. Você escolhe qual avião pousa. Você pode falar: sai, esse aqui sai. Você fala: pô, tu vem, e ele vem. Sabe, que você possa entender isso, que há uma promessa sobre a sua vida para você construir um jardim regado na sua vida. E você deixar de ser alguém roubado nas suas emoções. E você deixar de ser alguém que é fraco nos seus sentimentos. Que nesses dias a sua identidade possa ser restaurada quando você entende que você é filho de Deus. Quando você entende o valor que Jesus colocou em você. Quando você entende que quando Ele morreu naquela cruz, Ele colocou em você um valor inestimável. E aí, você não precisa mais comer das migalhas que caem das mesas, mas você pode comer do pão que está sendo servido na mesa. Infelizmente nós vivemos uma geração que se contenta com migalhas. E é por isso que você tem os relacionamentos tão superficiais, porque eu dou um pouco de migalha aqui, um pouco de migalha aqui, um pouco de migalha ali. Só que você não entende que, na verdade,
Você é filho, você foi chamado para sentar na mesa e comer o pão. Você foi chamado para comer da plenitude daquilo que Jesus tem para você. Sabe, que nesses dias você possa permitir que o Senhor te faça um jardim fechado. Que o Senhor te faça um jardim regado. Que as águas dele possam nesses dias produzir cura nas suas emoções. Que as águas dele nesses dias possam te libertar de todo sentimento de solidão, de todo sentimento de carência. Que nesses dias as águas dele possam ser a plenitude sua. Porque se você não for alguém completo, qualquer relacionamento que você entrar vai ser desgastante. Porque são duas pessoas incompletas tentando suprir algo na sua vida através do outro. Mas a promessa sobre você é que você é um jardim regado. A quinta promessa, e aqui eu já vou terminando. Você vai ser um manancial cujas águas nunca secam. Sabe por que Deus está te trazendo aqui hoje? Sabe por que Deus está te treinando para construir uma família diferente? É que você vai ser um manancial para as pessoas que estão secas. Eu lembro que uma vez estava conversando com uma tia minha, contando a história do meu casamento, ela começou a chorar. E ela falou assim: isso aí parece história de filme, Felipe. Eu falei assim: mas existe, tia. Ela falou: não consigo imaginar, eu já tive 3 casamentos. E você está tão perto da gente, você está vivendo isso. Eu falei: mas é isso que Deus planejou para todos nós. A sua vida vai ser um manancial cujas águas não secam. Esses dias, minha esposa foi pregar numa conferência sobre crianças. E sabe o que eu achei mais precioso? Ela já tinha ido pregar em outras conferências, mas ela só foi pregar nessa conferência por causa que uma das pastoras lá acompanha ela na internet e ela cuidando dos nossos filhos. E aí ela falou: eu preciso que você transmita isso para as mulheres da minha igreja. E sabe o que eu acho precioso? É que a sua casa se torne um manancial cujas águas nunca secam. E as pessoas vão olhar para a sua história, para a sua família. Talvez hoje, quando olha para a tua casa, para a casa dos seus pais, o que você vê é vergonha, o que você tem é vergonha disso. Mas eu quero te falar, você foi chamado para ser um manancial cujas águas nunca faltam. Talvez você até tenha vergonha de contar a história dos seus pais. As pessoas às vezes te perguntam do seu pai, você fica constrangido porque sua relação com ele é destruída. Mas eu quero te falar, essa não foi chamada para ser a sua história. E quando eu te falo isso, eu te falo vendo isso acontecer lá na minha casa. Minha esposa é filha de mãe solteira. Teve cada uma das filhas de um marido. Não foi o que ela quis, foi o que ela conseguiu fazer. Mas sabe o que eu acho precioso? É porque hoje na nossa casa nós vivemos uma história completamente diferente. A maldição que estava sobre a casa dos nossos pais, ela foi paralisada em nós. E eu quero te falar, as maldições que cercavam a sua história, a história da sua família, elas vão ser paralisadas em você. Às vezes você talvez, tem algumas pessoas aqui talvez que ficam com medo da maldição, mas eu quero te falar, Jesus já te libertou de toda a maldição. Ah, pastor, eu tenho medo porque meus pais se divorciaram, e eu fico com medo se não vai acontecer comigo também. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho, você já está em outra plataforma, você já foi colocado para ser um manancial cujas fontes não cessam. Ah, mas eu tenho medo que meu marido vai me tratar igual meu pai tratava minha mãe. Deixa eu te falar uma coisa, você já foi colocado em uma outra base. Deus já te deu uma outra base, um outro patamar. Você já está em Cristo, e quem já está em Cristo, todas as maldições já foram passadas. A sua história vai ser um manancial para curar e restaurar toda a sua família. A sua história vai ser um manancial. Você vai ver muitos jovens, muitos casais sentarem na sua mesa lá da sua sala para beber das águas que estão saindo. Eu sei que talvez tenha alguns de vocês que já perderam essa esperança, que falam: ah, pastor, não sei se esse negócio vai dar certo, já estou há tanto tempo esperando, já estou há tanto tempo tentando, orando, já tentei e parece que não flui, eu não vejo ninguém. Vou te falar, essa é a maior mentira que o diabo conta para você, é que na igreja não tem ninguém. Ele fica o tempo inteiro falando: não, aqui não tem ninguém,
Não tem ninguém. Porque na verdade ele sempre quer matar a sua esperança. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos ser sinceros aqui. Quem pensa que na igreja não tem alguém? Você fala, não tem, pastor. Pode ser sincero. Todo mundo aqui tem? Olha, só 2 irmãos. Duvido. Sei que essa porcentagem é muito maior. Os líderes aí, entrega aí quem é que fala. Mas muitas vezes você pensa, não tem ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Comece a imaginar o contrário. Comece a imaginar o tanto de possibilidades que Deus pode te fazer para conhecer essa pessoa. O problema é que você fica imaginando, não, conheço todo mundo da igreja, não tem ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez um dia você vai estar saindo daqui, você vai chegar ali na cantina. Você vai pedir um café, na hora que você virar, ele vai estar lá. Talvez um dia você vai estar aqui, andando atrapalhado ali no corredor. Talvez aquele dia você nem veio muito arrumada para o culto. De repente você se tromba no corredor e você fala, uau. Sabe, começa a criar possibilidades. Deus é muito maior. Você sabe que o dia que eu conheci a minha esposa, eu fui apresentar ela para o meu melhor amigo. E olha só que louco, Deus pode criar possibilidades. Eu já estava decidido, eu falei, não quero me casar agora, eu vou voltar, estava em Goiânia ainda, eu vou voltar para São Paulo, eu vou casar com alguém de lá. Eu já tinha até umas 3 possibilidades na minha cabeça. Eu falei, eu vou avaliar. Eu vou aproximar da fulana, da ciclana, da beltrana para ver. Escandaliza comigo não, irmão. Eu não ia fazer nada com nenhuma, só ia conhecer, para depois saber por quem orar. Aí, esse meu amigo tinha acabado a corte dele, e ele estava muito mal. E aí a Bruna morava com uma menina que era da minha rede. E eu falei, tem a menina lá que mora com a minha discípula, vamos lá. Ela parece essa menina que você fazia a corte, vamos lá para você conhecer ela. E aí nós saímos para tentar apresentar. Tanto você vê a primeira foto que nós saímos, está sentado meu amigo, ela, um do lado do outro, e eu do outro lado da mesa, desencanado da vida. Mas naquele dia eu conheci ela, falei, eu vou casar com essa menina. Só que agora eu tinha botado meu melhor amigo no negócio. Aí agora eu tinha que tirar ele. Mas eu não fiz nada, irmãos. Eu só enfatizei, ele já gostava de uma menina. Eu falei, vai com ela, que ela que é de Deus. Ela é de Deus, eu senti, Deus falou comigo também. Tanto que ele casou com ela, olha que de Deus. Mas você sabe, eu não fui naquele dia planejando nada. Mas Deus, Ele está tramando. Deus sabe que eu nunca aceitaria ir lá conhecer ela. Um dia antes de eu conhecer a Bruna, estava eu e meu pastor, e a Bruna aqui, dançando no arraiá com um rapaz. Meu pastor falou, por que você não conhece essa menina? Todo mundo fala tão bem dela. Eu falei, não, nada a ver. Um dia antes. Você entende? Talvez, não é que não existe, é que você ainda não viu. Porque não era a hora de ver. Mas para de você ficar fechando as possibilidades e permita que Deus te mostre maneiras que Ele pode fazer isso na sua vida. 6, seus filhos edificarão antigas ruínas. O pessoal do louvor já pode subir. Eu quero te falar, a partir de você vai começar uma onda de restauração na história da sua família. A promessa de Jesus é, os seus filhos edificarão antigas ruínas, serão reparadores de brecha e preparadores do caminho. Sabe, aquilo que acontece nas nossas famílias está preparando o caminho para que o reino de Deus venha sobre a terra. Aquilo que acontece na sua casa é um canal para que Cristo venha e seja estabelecido o seu reino. Por isso entenda uma coisa, você se casar é muito mais do que um desejo do seu coração, tem a ver com o propósito de Deus para a nossa geração. Os seus relacionamentos, para de ser egoísta e achar que tudo tem a ver só com a sua carência. Mas eu quero te falar, há uma promessa de Deus muito maior. Deus quer fazer dos seus filhos, da sua história, da sua casa, um restaurador de caminhos.
um canal para reconectar pessoas, um canal para inspirar pessoas, um canal para curar pessoas, um canal para liberar destino de outras pessoas. Sabe, muitos aqui já ouviram o nosso testemunho com Estevão, da ressurreição dele na barriga da Bruna. Sabe o que eu acho precioso? A partir do testemunho dele, já teve uns 3 famílias que o filho dele ressuscitou na barriga. Porque você foi chamado para ser um restaurador de caminhos. Você foi chamado, a sua casa vai ser um canal para restaurar caminhos para o propósito dele. E eu quero te falar, você talvez ainda não consegue contemplar com seus olhos isso, mas eu estou aqui hoje para te apontar para o seu futuro, para aquilo que Deus vai fazer. É muito mais do que ter um conjunto de regras de beija, não beija, pega na mão ou não pega. Tem a ver com edificarmos uma casa que vai ser um manifestar da glória de Deus para a nossa geração. Tem a ver com fazer das nossas casas um lugar onde a vida de Deus flui abundantemente e constantemente. Eu queria que agora você se levantasse do seu lugar. Talvez você nesses dias seu coração tem estado ansioso. Talvez você, como eu falei aqui no começo, talvez muitas vezes você percebe que suas emoções te conduzem de maneira equivocada. Mas eu quero te falar uma coisa. A promessa de Deus sobre você é que Ele te conduzirá constantemente. Talvez você tenha sofrido com as suas emoções, tem sofrido com angústia, depressão, tem sofrido com carência, solidão. Mas eu quero te falar que a sua alma, ela vai ser farta. Essa é a promessa dele sobre você hoje. Talvez você nem tem sonho de se relacionar, mas eu sinto hoje o Espírito Santo soprando e restaurando corações que não sonhavam mais.